Muito bem, abre a sua Bíblia para Lucas capítulo 18. O título da nossa mensagem é Olhos Curados pela Graça. Lucas capítulo 18. Oh, difícil, achei. Lucas 18. Meus queridos, sabe qual é a coisa mais grave que uma igreja pode fazer? Não, melhor formulando a pergunta. Sabe qual é a pior coisa que uma igreja pode esquecer? Vou responder daqui a pouquinho. Vou responder durante a mensagem, aí vocês vão ver se concordam comigo ou não. Vamos começar com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por estarmos na Tua casa e por estar diante da Tua palavra. Eu peço ao Senhor essa noite que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo. Amado Deus, eu imploro ao Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor abra o nosso coração para as verdades da Tua palavra. Eu peço ao Senhor que não deixe nenhuma distração nos atrapalhar, não deixe nada tirar os nossos pensamentos, nossa concentração do que o Senhor tem para falar para nós, pois é muito importante. Deus, precisamos aprender a ouvir e aprender a viver a Tua palavra. Deus, que possamos ter olhos curados pela graça. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Jesus, nosso amado Jesus, nosso querido Jesus, estava sempre cercado de pessoas. Nós vemos isso lendo os evangelhos, sempre pessoas ao redor de Jesus. E às vezes eram tantas pessoas ao redor dele, junto dele, que às vezes ele precisava dar uma fugidinha, uma escapadinha para conseguir ficar a sós com o Pai e poder orar. E às vezes ele não conseguia. Ele ia para um lugar, chegava lá, tinha a multidão esperando ele. Ia para outro, agora eu vou descansar e vou orar. Chega lá, mais pessoas precisando dele, mais pessoas buscando a ele. Sempre pessoas ao redor de Jesus. Havia pessoas boas, havia pessoas más, havia pessoas sinceras junto a Jesus, mas algumas nem tanto. Aqueles que estavam com Jesus, haviam os que estavam para obter alguma vantagem, tanto que Jesus até chama a atenção do povo: vocês estão me acompanhando porque vocês comeram do pão e do peixe, vocês querem comida de graça, é isso que vocês querem, Jesus chama a atenção. Tem aqueles que estavam só para matar a curiosidade, porque a fama de Jesus, do seu poder, começou a se difundir, e algumas pessoas vinham para ver, ai, que milagre que ele vai fazer hoje. Não vai fazer nenhum, cadê? Eu quero ver. Então o pessoal se acotovelava ali para ver Jesus mostrar o seu poder. Muitos iam por curiosidade. Algumas iam para vigiá-lo, como espiões, ali com a câmera, só esperando Jesus dar uma bola fora para notícias, matérias, extra, Jesus espirrou na quarentena e sai lá, aquela foto, Jesus estava sem máscara, onde já se viu. Então pessoas só esperando a oportunidade, como leões à espreita, homens só esperando ali uma falha de Jesus, uma palavra dita na hora errada, uma situação constrangedora para eles usarem aquilo contra Jesus. Olha só que chato, pessoas que estavam ali vendo Jesus ensinando, Jesus recebendo as pessoas, Jesus curando, e nada disso fazia com que essas pessoas tivessem seu coração, esse coração de gelo derretido. Elas continuavam frias, continuavam só à espreita de Jesus. Quem eram essas pessoas? Eram os líderes religiosos daquela época, os fariseus, os saduceus, os herodianos e alguns outros ali, que estavam acompanhando Jesus só por esse motivo. Que coisa triste. Mas haviam aqueles, irmãos, que acompanhavam a Jesus porque o amavam.
E quanto mais eles andavam com Jesus, mais eles amavam a Jesus, mais eles queriam estar perto de Jesus. Por quê? Porque conforme João nos descreve, dele transbordava a graça. De Jesus nós vemos graça sobre graça, João diz. Algo maravilhoso, a forma como ele tratava as pessoas, a forma como ele enxergava as pessoas. Jesus, ele não era inocente ou ingênuo de pensar que todo mundo que estava ali porque queria segui-lo. Ele sabia, e ele era firme nisso, ele era correto nisso. E por várias vezes nós vemos Jesus colocando os seus seguidores contra a parede. Vocês vão me seguir mesmo? E aí ele mostrava o preço do discipulado. Vocês estão dispostos? Tanto que alguns uma hora chegaram e falaram: duro é esse discurso. E aí as pessoas foram embora. E aí Jesus vira para os seus discípulos: e vocês? Quer ir com eles também? Jesus era firme. Jesus não falou: não, vocês não me abandonem não, tá? Vocês vão deixar eu aqui sozinho? Não quer ir? Pode ir. Não quer me acompanhar? É com vocês. O caminho é esse, é árduo, é duro. Mas vocês não quiserem ir? Pode ir com eles, tudo bem. E o que eles responderam? Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Que bom que os discípulos do Senhor conseguiram enxergar isso. Conseguiram enxergar: Senhor, é só em Ti que há esperança. É só em Ti que há o caminho da vida. Não tem mais para onde ir. A gente não tem a que seguir. Se o Senhor não for o caminho, não tem caminho nenhum. Se as suas palavras não forem verdade, então a verdade nem existe em lugar nenhum. Deus, nós conseguimos enxergar que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus queridos, ao caminhar com Jesus, ao viver com Jesus, a mente deles foi transformada. E não só a mente deles foi transformada, como o coração deles foi transformado. E era um coração que não podia ficar longe de Jesus, queria estar sempre perto dele. Eu creio que essa é a razão de seguir a Jesus, porque nós o amamos, porque nós queremos estar perto dele. Por que você tem seguido a Jesus? Tem seguido a Jesus porque você o ama? Você tem seguido a Jesus porque, não tem outra opção mesmo, né? Vai essa. Você tem seguido a Jesus porque seus pais te obrigam? Sua família né? Ai de você! Porque você não tem outra escolha, não tem outra opção. Por que você está seguindo Jesus? Então nós vemos Jesus sempre cercado de pessoas. Isso é maravilhoso. E sabe, e as pessoas ali cercando Jesus, pessoas que precisavam de cura, pessoas que precisavam de restauração, pessoas que a vida delas estavam destruídas, pessoas que a Bíblia diz que eram cativas de Satanás. Satanás pisava e humilhava essas pessoas. E quando Jesus chega, a esperança chega. Quando Jesus aparece, é como a luz que se acende. Ainda há uma chance. Nem tudo está perdido. Apareceu Jesus. E aí as pessoas iam atrás de Jesus, iam atrás do seu perdão, iam atrás da sua restauração, iam atrás do consolo que só Ele pode dar, e atrás do conforto das suas palavras, iam atrás de propósito, sentido na vida, iam atrás de cura. Muitos só cura física, mas muitos cura espiritual. Uma alma doente, uma alma aflita, uma alma sem esperança, uma alma sem alegria, uma alma sem sentido, sem propósito, encontrava em Jesus a resposta. Encontravam tudo isso nele.
Encontravam alguém que realmente se importa. As pessoas encontraram em Jesus alguém que realmente as amava. E ainda hoje pessoas encontram em Jesus, encontram nele alguém que realmente me ama, alguém que me conhece e ainda assim me ama, alguém que sabe a minha história e ainda assim me dá uma chance, ainda assim me aceita, alguém que tem visto eu chafurdar com os porcos, quando eu volto ele abre os braços, ele me dá um beijo no rosto, ele coloca o anel no meu dedo, sandália nos pés, ele me restaura na família do Senhor. Gente, a história do cristianismo é assim: pessoas vindo a Jesus, pessoas se chegando a Jesus e pessoas sendo transformadas por Jesus. Se você ainda não encontrou essas coisas em Jesus, você precisa ir até Ele. Se você ainda não encontrou propósito para a sua vida, você precisa ir até Ele. Se você sabe que você precisa de cura na sua alma, é a Ele que você tem que correr. Então assim era Jesus e os discípulos de Cristo, seguindo. Mas sabe, conforme Cristo fez a sua obra, e a sua obra maravilhosa na cruz do Calvário, e Ele começou a sua igreja, e Ele começou um grupo de seguidores que foi aumentando, e esse grupo, conforme diz Atos, esse grupo de pessoas viraram o mundo de cabeça para baixo, com a sua mensagem transformadora. Os discípulos foram aumentando mais e mais até os dias de hoje. A igreja de Cristo chegou em quase todos os lugares, mas coisas aconteceram nesse tempo. Algumas coisas mudaram. A igreja de Cristo não é mais a mesma. Aquele grupo de pessoas que amavam estar perto do Senhor, porque dele transbordava graça sobre graça, já não pensa mais da mesma forma. Alguma coisa aconteceu. A igreja perdeu a sua essência. Ô pastor, todo mundo não. Quando a gente fala assim, nós estamos generalizando. Lucas capítulo 18. A partir do verso 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Verso 11. O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Como eu disse, a igreja tem perdido o seu propósito, a sua essência. E aqui, vendo nessa parábola, nós vemos algumas coisas que se aplicam à situação da igreja atual.
eu vejo isso, eu sinto isso. Jesus propôs essa parábola, a parábola do fariseu e do publicano, uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Só que essa parábola, ela tinha o endereço certo. O próprio texto responde qual é o endereço. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos. Ele propôs essa parábola porque ele percebeu que algumas pessoas, que já na época dele, já junto dele, havia pessoas que o acompanhavam, mas que parece que estavam cegos, não conseguiam enxergar a verdade. Pessoas que se consideravam justas, confiavam em si mesmos por se considerarem justos. Tanto para aqueles que faziam cada uma dessas coisas, ou seja, confiavam em si mesmo, se considerava justo e desprezava os outros, quanto para aqueles que seguiam essa sequência de coisas. Confiar em si por causa que se considera justo e consequentemente despreza os outros. Meus queridos irmãos, você conhece pessoas assim? Pessoas que se consideram justas. Pessoas que são justas aos próprios olhos. Pessoas que agem, pessoas que vivem como se não tivessem pecados, como se não tivessem defeitos, como se não cometessem erros, que se acham irrepreensíveis. Foi para esse tipo de pessoa que Jesus escreveu essa parábola. São aquelas pessoas sempre autoconfiantes, pessoas de nariz empinado, né? Nariz em pé, nariz erguido, né? Que nunca pedem perdão, que nunca estão errados, que nunca admitem os seus erros, que nunca reconhecem que falharam, e mais, que nunca perdoam. É que elas são tão justas, tão corretas, tão santas, que não admitem que alguém as ofenda, que alguém as magoe. Por isso que elas não perdoam. Elas são certinhas demais. Aí se alguém faz uma coisa para elas, não tem graça em seu coração para perdoar. E também, elas não admitem que ofendam, que magoem, que falem qualquer coisa a alguém da sua família, da sua parentela. Não. Além delas serem inerrantes, nas palavras de Jesus, se considerarem justas, elas não admitem que ninguém ache defeito na família delas, que ninguém confronte o pecado dos seus familiares, que eles são tão bons, tão perfeitos quanto ela. Meus queridos, são pessoas que nunca se humilham, nunca se desculpam, nunca admitem um erro, porque para elas nunca estão erradas. Foi para essas pessoas que Jesus escreveu essa parábola. De novo, vamos lá. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros.
E quando eu disse que pessoas que nunca admitem erros, se desculpam, se humilham, quando você vai no último versículo que nós lemos, você vê Jesus falando: todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Veja, para esse tipo de pessoas que se consideram justas, que elas não têm defeito, elas não têm pecado, os outros sim, né? Os outros precisam ser corrigidos, os outros precisam entrar na linha, os outros, precisam ser mudados, consertados, disciplinados, perseguidos, caçados, qualquer coisa. Mas ela não. Ela se considera justa, conforme Jesus disse no verso 9. Irmãos, ainda bem que só lá fora que tem gente assim, né? Também que é só fora da igreja, né? Dentro da igreja de Cristo, estou falando da nossa igreja em específico, da igreja de Cristo no geral, não tem pessoas assim, né? Claro que não. Não é? Só lá fora. Não, irmãos. Infelizmente, a triste resposta a essa pergunta é que existe pessoas assim no nosso meio. Sim, tem pessoas lá fora, claro, é de esperado isso, nós sabemos disso. E tanto é que tem pessoas lá fora que acham que nem precisam ser salvas, não tem do que salvar, elas se acham boas demais, justas demais. Mas é estranho, né? Na igreja de Deus ter gente assim, no meio do povo de Deus ter pessoas com essa petulância. Vou fazer duas perguntas para vocês, que servem para mim. Você conhece alguém assim? Provavelmente sim. E aí vem a segunda pergunta, que é realmente a pergunta que importa. Você age assim? Essa é a pergunta que importa. Se você conhece alguém assim, não é fácil. A pergunta é: você age assim? Você age dessa forma, como alguém que se acha bom, justo, que não erra, que não peca, que não precisa pedir perdão para ninguém? Essa é a grande pergunta que eu tenho que responder, que vocês têm que responder. Você age assim? Só que responda não para mim, responda para o Espírito Santo de Deus. Você tem agido assim? Jesus, ele estava cercado de pessoas assim, como eu falei. Várias pessoas. Vários homens que não conseguiam abrir os olhos. E Jesus, ele compôs essa parábola para ver se essas pessoas despertassem. Sabe por que Jesus deu essa parábola? Porque Jesus amava aqueles homens. Jesus, ele deu essa palavra para nós porque ele nos ama. Pensa num médico que vê a doença e fica quieto. Aquilo ali, se ele não cuidar, já vi onde isso vai parar. E não fala nada, não dá um toque. Ele tem a cura, tem o remédio, sabe o tratamento, mas ele que se vê. Se ele vier perguntar, eu falo. Não, Jesus é tão bom que ele fez com que fosse incluído na sua palavra, porque ele sabe que do meio do povo dele iam se levantar pessoas assim. Ou nós, sem perceber, por causa da cegueira do pecado, nós iríamos começar a andar assim, a agir assim. Só que nós não vamos admitir. Eu não, pastor. Eu não faria um negócio desse, pastor. De forma alguma, né? Essa parábola, ela traz um contraste que nos ajuda a ter os olhos curados pela graça. Jesus, ele é tão sábio que para ele abrir os nossos olhos, para ele abrir os olhos de pessoas que estão agindo assim,
ele usa um contraste, ele usa uma comparação de dois homens. Olha a forma simples que ele usa. E ao descrever a atitude desses dois homens, fica claro para nós a graça de Deus. Ele fala de dois homens indo adorar no templo. Olha só, dois homens subiram ao templo. Puxa, justo o templo, Jesus, né? Um deles um fariseu e o outro um publicano. Bom, vamos falar primeiro do fariseu. Verso 11 e 12. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esses publicanos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O fariseu, ele era o religioso padrão. Ele era alguém com uma moral impecável. Eu arriscaria dizer que o fariseu é o membro perfeito de qualquer igreja. Olha só o que ele diz. Olha só o que ele diz na oração dele. Ele diz: ó Deus, graças te dou. E aí ele explica por que ele dá graças a Deus. Graças te dou porque não sou como os demais homens. Ó, primeiro item: não sou como os demais homens. Ponto para ele. É ou não é? Ponto. Alguém que não vai na onda da maioria. Alguém que não segue modinha. Alguém que tem convicções. Alguém que sabe o caminho que tem que seguir e procura andar nesse caminho. Ele não é como os outros. Não é o que os outros estão fazendo, ele faz também. Isso é uma qualidade muito importante. Não seguir a multidão. Nós somos chamados para andar na contramão desse mundo. E ele diz que ele anda na contramão desse mundo. Ele não é como a maioria. Não é porque todo mundo está fazendo o que ele faz. Interessante. É um cara que segue as regras. Enquanto o mundo quebra regras, ele não é como todo mundo. Ah, mas todo mundo vai na balada. Eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. Minha mãe já dizia: você não é todo mundo. Então eu não sou todo mundo. Olha o que mais que ele fala: não sou como os demais homens, roubadores. Ele também não era um roubador. Puxa, ponto para ele de novo. Olha que legal. Um homem que não é roubador, ou seja, um homem que é honesto em suas transações, em seus negócios, que não passa a perna em ninguém, que não tira vantagem, né? Alguém que não trapaceia. Isso é muito legal. Pessoas assim são importantes. O mundo precisa de pessoas assim. Pessoas que não são roubadoras. Ele fala também que ele não é como os injustos. Ele não é como os demais homens que são injustos. Olha, ele não era injusto. Ponto para ele. Ele é alguém que faz a coisa certa. Ele é uma pessoa justa. Se ele não é injusto, ele é justo, né? Alguém que paga o salário certo, correto. Alguém que não acusa sem provas. Alguém que age na medida certa, justo, correto, dá a quem é devido. Isso é uma pessoa justa. Olha, né? Nem mais nem menos, justo, certinho, correto, a balança equilibrada. Rapaz, que homem exemplar. Ele fala também: nem adúltero. Uau, gostei, né? Ponto para ele de novo, né? No mundo onde o pecado corre solto, está aqui um homem fiel à sua esposa, um homem que honra o seu compromisso assumido no matrimônio. Olha só, uma vez que ele não é adúltero, e Jesus nos ensina que se você cobiçar uma mulher, olhar para uma mulher com desejos impuros que não é sua própria esposa, né? Você já está cometendo adultério. Então esse homem pode-se dizer que ele nem via pornografia. Olha que maravilha. Puxa vida, é um homem que, ao contrário do mundo, ele não tem os seus casinhos lá fora, né? As suas aventuras, igual os colegas de trabalho têm, né? Ele é um homem
fiel. Rapaz, um exemplo de marido, hein? E aí ele fala, nem ainda como esse publicano. Ele fala, eu não sou como os publicanos. Ponto para ele também. Se ele não é como um publicano, então ele não é ganancioso. Ele não é um traidor da pátria. Não é um corrupto, como os publicanos eram. E não para por aí, pô, já deu, né? Tem mais, 6. Ele diz aqui, jejum 2 vezes por semana. 104 vezes por ano. Uau! E esse ano acho que não lembro de ter jejuado nenhuma vez. E esse camarada, 104 vezes por ano. Ponto para ele, é um homem que tem compromisso com suas crenças. Ele leva a sério a sua religião. Ele leva a sério. Ele não é como você pergunta para algum católico, você é o que? Sou católico. Você vai lembrar, não, mas só nominal, só de nome. Ele é um cara que leva a sério, né? Tem católico que leva a sério a sua fé. Você vê ali que é um católico devoto, assim como espírita e tantos outros. Esse homem, ele leva a sério as suas crenças, e isso é maravilhoso, né? Isso é muito importante. E por fim ele diz mais: e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eita nós, hein? Dizimista fiel. Olha, vou falar o que desse homem, né? Ponto de novo, né? Fiel nas suas contribuições, ele colabora com a obra de Deus. Paz, estou falando que eu queria um membro assim? Que pastor que não quer um membro assim? Uma conduta que esse homem tem, segundo ele está descrevendo aqui, não é? Se ele fosse candidato, é esse aqui, né? Homem perfeito. Meus queridos, infelizmente, alguns crentes se enxergam assim, como esse homem se enxergava dessa forma. É assim que ele se via. Ele está descrevendo a visão que ele tem dele mesmo. Nas palavras de Jesus, confio em si mesmo por se considerarem justos. Ele olha o seu desempenho espiritual, ele olha as suas boas obras, e ele, com base nisso, estufa o peito, levanta o nariz, né? Benjamin? Né? São homens que estão satisfeitos com a sua conduta, pessoas orgulhosas de si mesmos, mas que só enxergam suas virtudes, sua bondade, sua grande generosidade. Nossa, você contribuiu bastante para a igreja, né? E gosta de falar sobre isso, né? Gosta de falar da sua assiduidade. Eu nunca faltei um culto, nunca cheguei atrasado no serviço, né? Nunca não sei o que, nunca falei um mês com dízimo. Tem essa coisa, né? Gosta de falar do seu diploma do seminário, né? Eu me formei e tal. Gosta, né? De exibir, sabe, o seu tempo de crente, sabe? Ele gosta de exibir os troféus. É o que esse homem está fazendo, exibindo os seus troféus. Olha o que eu faço, olha o que eu faço isso, olha o que eu sou, olha o meu diploma, está aqui. É isso que ele faz, e muito crente faz isso. E por fazer isso, se considera justo. E por se considerar justo, confia em si mesmo. E desprezam os outros, é o que diz o verso 9. Olham os outros crentes, né, que não são tão bons quanto ele, olha meio assim, né, de rabo de olho, né, uma atitude meio... Existe isso. Na verdade, eles olham até os de fora assim. Esse tipo de crente, até as pessoas de fora, que ele sabe que não são crentes, ele olha assim, com esse olhar de desprezo, né? Imagina entrando um mendigo, fedido,
Um roqueiro cheio de corrente, cheio de cabelão, andando até assim, jeitão, né? Uma piriguete, aí, né? Aquelas roupas, sem falar, né? Imagine, a pessoa entrou na igreja, tem que dar glória a Deus. Entrou na igreja, vai ouvir a palavra de Deus, quem sabe ela se converte. Mas não, a pessoa entrou na igreja, Senhor amado, meu Pai do céu, olha quem entrou. E fica o culto inteiro, irmãos. A vantagem de estar aqui na frente é isso, você consegue ver. Eu já vi acontecer isso na nossa igreja. A pessoa fica o culto inteiro assim, está cutucando o outro lado. Dá uma olhada. Irmãos, a pessoa nem é crente, esperava o quê? Que ela tivesse com saião topé? Você esperava. Mas sabe por que a gente olha, a gente pensa mal, a gente fica horrorizado, escandalizado com aquilo? Porque os nossos olhos não são curados pela graça de Deus. E por causa disso, o pecado dos outros salta à vista. A gente tem um detector de pecado afiadíssimo. Rápido, detecta o pecado do outro. O escritor, qual é o nome dele? Philip Yancey. Uma vez ele, no livro dele que eu li, ele fala assim, de um colega dele, que estava trabalhando com pessoas de rua. E lá entre aquelas pessoas de rua, ele conheceu uma prostituta. Ele foi lá, né? Ouvi a história dela e tal, e aí ele contou a história dela. A mulher tinha uma filha, e precisava de dinheiro, conseguia dinheiro e tal, e tinha o vício das drogas dela, e aquela coisa das drogas, e aquela dependência das drogas. Ela chegou ao ponto, falei, sabe o quê? De alugar a filha dela, de 2 anos, os homens, para ter dinheiro para sustentar o vício. Olha o tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa é assustador, concordo. E esse homem, ao ouvir o relato dela, ele ficou enojado com isso. Uma pessoa pode fazer isso. Mas aí ele pensou, peraí. Aí virou para ela e falou, você já pensou em procurar uma igreja? E a mulher respondeu numa frase, igreja? Eles só vão fazer eu me sentir pior. A igreja só vai me fazer sentir pior do que eu já me sinto, porque eu sei do que eu estou fazendo. Eu já não aguento o que eu faço. Eu já estou à pressa de tirar minha vida, porque eu estou vendo que o que eu estou fazendo é horrível, eu tenho vergonha. E eu vou para uma igreja, para eles me humilharem mais ainda. Não era para ser assim. A igreja era para ser um lugar de restauração. A igreja era para ser um lugar, não, olha, mais um pecador chegou entre os pecadores. Mais alguém que precisa de Cristo, como nós precisamos de Cristo. Mas não é o que acontece muitas vezes. Muito bem, por outro lado, tem o publicano. Falamos do fariseu, e agora tem o publicano. O publicano, coitado, né? Enquanto o fariseu ganha 2 versículos, ele só ganha 1, olha só, né? Verso 13, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Como que esse publicano teve coragem de entrar no templo? Onde já se viu um negócio desse? Um publicano? Como que esse tipinho de gente se atreve a ir na igreja, a ir no templo? Porque, meus queridos, publicano era sinônimo de desonesto, era sinônimo de alguém corrupto, era sinônimo de alguém safado, malandro, traidor, cara de pau, de alguém vendido. E os judeus tinham um absoluto desprezo pelos publicanos. Traidor, miserável, desgraça. Eles cuspiam no chão ao falar de um publicano. Alguém sem moral e sem o respeito de ninguém.
Mas veja a oração desse homem. Olha a oração desse homem. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele não fala de suas qualidades na sua oração. Você fala, ele não tinha qualidade. Fala que tinha, toda pessoa tem qualidade. Toda pessoa tem virtudes. Ele poderia ser um bom pai, por exemplo. Poderia ser um bom marido. Poderia ser um cara que ajuda os vizinhos. Alguém que, sei lá, poderia ter as suas virtudes. Mas ele não fala de nenhuma. Ele não traz à tona nenhuma virtude. Nada. Zero. E ele não se compara com os outros, porque é outra estratégia. Você pode exaltar as suas virtudes para que seus pecados não apareçam, ou destacar o pecado do outro, que daí também ninguém repara em você. Porque falar do pecado do outro tira o foco de você para o outro. E ele não faz isso. Ele não fala das suas virtudes, não tenta se justificar, e nem fica se comparando com o outro. Na verdade, ele faz uma oração de humilhação. Uma oração de alguém que se humilha. O texto diz, olha como Jesus foi cuidadoso na escolha das palavras. O publicano estando em pé longe, ele ficou até longe. Ele nem coragem de se misturar ele tinha. Longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Ele nem coragem de olhar para cima ele tem, de tanta vergonha dos seus pecados. Esse homem estava tão envergonhado, ele ficava longe, ele não conseguia nem levantar os olhos para cima. Ele batia no peito: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele só consegue implorar por misericórdia. A oração dele é curta. Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O seu coração estava explodindo por causa do seu pecado, por causa da vergonha. Ele conseguia enxergar os próprios pecados. Ele pede misericórdia porque ele admite que é um pecador. Ele usa essa palavra: ser propício a mim, pecador. Ele reconhece a sua miséria. Meus queridos, adivinha qual tipo de atitude Jesus espera dos seus servos? Adivinha quem ele abençoa? Ah, pastor, então, peraí, o homem, pecador miserável, corrupto, ladrão, safado, sem vergonha, não tinha qualidade nenhuma, virou as costas para Deus, e Jesus abençoa ele. E o outro, que andava certinho, fazia o que, andava na linha, seguia as regras. Não. Então, o que esse texto está nos ensinando? A gente não precisa seguir os padrões de Deus. Os padrões de Deus não são necessários, é só buscar o perdão de Deus, está tudo certo. É isso que esse texto está ensinando? Não. Esse texto não está ensinando isso. Os padrões de Deus são os padrões de Deus. Deus é um Deus de santidade, Ele quer santidade do teu povo. O padrão de Deus não diminuiu, não se rebaixou. Jesus não rebaixou o seu padrão aqui. Deus quer santidade. Deus não rebaixou os seus padrões. Mas o que Deus, além dele querer santidade, Deus quer que nós enxergamos a verdade. É isso que Ele quer mostrar aqui. Não é errado o homem não ser um roubador, o homem não ser injusto, não ser adúltero, o homem dar o dízimo certinho, jejuar. Essas coisas não são erradas.
O errado do homem é que ele não conseguia enxergar além disso. Ele só via os seus diplomas, os seus troféus. Ele não conseguia enxergar o seu coração. E esse outro homem conseguia. E é isso que Jesus está mostrando. Esse outro homem consegue enxergar o próprio coração. Ele consegue enxergar o próprio pecado, enquanto o outro não. Esse é o ponto dessa parábola. Existe um que se vê como justo, santo, bom, né, o padrão, o perfeito, e tem aquele que vê o quão ainda é pecador. Um deles está sendo orgulhoso, e o outro está se humilhando diante de Deus por olhar para o seu pecado. Um reconhece a sua pecaminosidade, implora por graça e misericórdia. O outro trata com desprezo o seu semelhante. Não é isso que ele fez? Ele olhou assim: não sou igual a esse publicano aí, Deus. Na sua oração ele fala isso. Você consegue ver a diferença? Meus queridos, eu perguntei no início qual que é a pior coisa, o pior erro que a igreja pode cometer. É ela se esquecer que ela é composta por pecadores. É o começo da descida, do declínio, ladeira abaixo da igreja. É quando ela esquece que ela é composta por pecadores. Todos, a começar pelo pastor, missionário, todos pecadores. Que nós só estamos aqui porque Deus teve compaixão de nós. Ele teve compaixão da nossa miséria, da nossa podridão espiritual. E Ele misericordiosamente, graciosamente, bondosamente nos estendeu a mão e nos aceitou em sua família. Deus não viu nada em nós de bom, nada. Isso não mudou depois que nós somos salvos, não tem nada. Nós só somos aceitos por Deus por causa da graça de Cristo. E nós permanecemos na presença de Deus por causa da graça de Cristo. E nós vamos morar no céu pela eternidade por causa de Cristo. É tudo por causa de Cristo, para que a glória seja para Cristo, o amado Cristo. Não tem nada em nós. Mas aí com o passar do tempo, né, você vai fazendo uma coisa aqui, uma obra ali, né, consegue falar 10 versículos decorados, uau, né, e sabe isso, faz aquilo. Você já começa, e aí chega o outro que não é tão espiritual quanto você já, né, já vem desprezo. Essa atitude é outra. A essência da igreja, meu querido, é entender que é pecadora, é composta de pecadores, salvos pela graça de Deus. E quando entra alguém fedido, esquisito, etc., mais um pecador que, assim como eu, precisa da graça de Deus. E o mesmo Deus que me salvou, que teve misericórdia de mim, que me resgatou, pode resgatar essa alma. O mesmo Deus que olhou para mim com compaixão, está olhando com compaixão para essa alma ali agora. O mesmo Deus. Mas quando a igreja esquece isso, a igreja vira um clube, vira uma reunião social, onde, né, pecador aqui não, ó, está errado, irmãos. Deus nos salvou por pura graça, não há nada em nós que nos faça aceitáveis. Esse negócio que Jesus disse aqui no verso 9, por se considerar justos, desprezar os outros, não tem lugar no povo de Deus. Não tem. Paulo disse: eu sou o que sou pela graça de Deus. Paulo disse: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Olha só o que ele fala para nós. Quando o crente deixa de enxergar o seu próprio pecado, presta atenção,
Quando o crente, e eu estou incluído, vocês todos estão incluídos, quem está me ouvindo está incluído. Quando o crente deixa de enxergar o seu próprio pecado, ele deixa de enxergar a podridão do seu coração, que só vai ser sarado na glória com Cristo. Quando ele deixa de enxergar isso, ele deixa de enxergar a graça de Deus. E ele se esquece que ele é mais um pecador entre nós. E ao deixar de enxergar a graça de Deus, ele passa a enxergar o pecado dos outros. Ele passa a ter um raio-x para o pecado dos outros. E passa a desprezá-los. Até se irrita com a presença deles. Se cansa. Suporta. Passa a tratá-los sem amor, sem misericórdia. Olhos que não têm graça. Meus queridos, para concluir, ao seu lado, 2 metros de distância, tem um pecador, igual você, na sua frente, atrás, aqui na frente pregando, que em nada é melhor que ninguém. Aprenda a enxergar isso. Abra os seus olhos, tira as escamas dos seus olhos, a escama da arrogância, que não deixa você perdoar, que não deixa você se humilhar e pedir perdão, que deixa você tão impaciente com o pecado do outro, tão intolerante, tanto aqui na igreja. Amanhã você vai sair para estudar, não está dando para estudar, mas no seu trabalho, por exemplo, no caminho vai ter pessoas ao seu redor. No seu trabalho vai ter lá o seu patrão, aquele cara chato, esquisito, impaciente. Vai ter o seu empregado, talvez, aquela pessoa que está te irritando já. Mas olhe para eles com olhos de graça, porque essa pessoa precisa da graça de Deus tanto quanto você precisou. Você vai chegar na sua casa, vai ter aquele parente irritante, aquele parente petulante, folgado, desonesto. Aquela pessoa precisa da graça de Deus. Tenha olhos que têm graça, não olhos de justiça própria, não olhos arrogantes. Que a nossa igreja e que a nossa vida seja marcada pela graça de Deus. Graça de Deus não é fazer vista grossa para o pecado. Graça de Deus é reconhecer que você mesmo tem pecado, que você está na presença de Deus por causa da sua bondade e misericórdia, e que você não é melhor que o seu irmão, e que Deus ama ele tanto quanto ele ama você, por mais que você ache absurdo aceitar isso. Deus o ama tanto quanto ama você. O sangue que foi vertido naquela cruz foi tanto por você quanto foi por ele. Tenha olhos curados pela graça. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante do Senhor para clamar ao Senhor pela Tua graça e misericórdia ao nosso coração. Deus, o pecado, o que ele mais faz é não parecer tão mal quanto ele é. Ele nos cega, ele faz com que pareça ser algo normal em nossas vidas, e nós acabamos minimizando o pecado em nossa própria vida e maximizando o pecado na vida dos outros, do meu semelhante. Deus, nos ajude. Nos ajude, Senhor. Nós somos chamados para ser um povo santo. Nós somos chamados para seguir a Jesus, a imitar Jesus. E Jesus transbordava a graça. Ele tinha compaixão dos pecadores. Jesus transbordava a misericórdia. Deus, nos ajude. Nós não queremos diminuir o padrão do Senhor. Nós sabemos que nós somos chamados a andar em santidade, a buscar a santidade. A santidade convém à tua casa. Mas nós somos chamados a andar em graça. Tua palavra nos diz: crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Não adianta a gente saber tanto, conhecer tanto, ter a melhor doutrina, se é que nós temos, mas não crescer na graça também. Estacionar na graça. O Senhor manda nós crescermos na graça. É isso que eu peço ao Senhor. Nos ajude. Cura os nossos olhos.
cura o nosso coração. Peço em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, tenham uma ótima semana na presença do Senhor. Deus abençoe vocês.